Shalom, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus, que a sua fidelidade dura para sempre, é a razão de nós estarmos aqui, porque Ele, na sua fidelidade, Ele nos fez dormir e acordar. E estamos aqui exatamente às 5 da manhã, para estarmos conhecendo mais a Deus. O profeta Oséias, no capítulo 3, versículo 6, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, nós vamos hoje, nesse capítulo 27 de Gênesis, conhecer mais o nosso Deus. Cada texto da Bíblia é conhecimento de Deus. E nós oramos ao nosso Deus, pedimos a Ele que nos ajude a estarmos conhecendo de verdade, não inventando nossos achismos, nossas próprias conversas em cima da conversa dele. Temos que saber o que ele realmente está falando e temos capacitação para isso, porque o seu Espírito está dentro de nós. Então eu sei que ele vai nos ajudar a entender nesse capítulo 27 o que realmente ele está falando conosco. Nesse capítulo 27 de Gênesis, nós vemos que, mesmo sabendo que Deus havia escolhido Jacó, Isaac deu preferência a Esaú. Mesmo sabendo que Deus escolheu Jacó. Nós sabemos que no capítulo, eu já disse para vocês que a Bíblia responde a si mesma. As respostas estão todas ali. Qualquer capítulo, qualquer versículo, está ali a resposta do que Deus está falando no capítulo tal, no capítulo esse, no capítulo aquele. Tem sempre a resposta na própria Bíblia. Nós sabemos que Deus escolheu Jacó, porque está escrito em Gênesis 25, 23, que ele tinha falado para Isaac que o menor serviria ao maior. E quem era o menor? Era Jacó. Então Deus já tinha dito desde o ventre que havia dois povos ali. Nós sabemos que Deus é soberano. O que que Isaac tinha que fazer? Ele tinha que deixar a soberania de Deus ser executada. Não tem como ficar procurando saber explicações. Ele decidiu que dentro do ventre de Rebeca, que era estéril, e que Isaac rogou tanto a Deus, pediu a Deus, e ela se tornou mãe, e Deus tem um propósito. Sempre no ventre de uma estéril tem alguma coisa impactante para cima deste mundo. Quando Deus faz gerar alguém que era estéril, ele vai sempre marcar, vai ter sempre alguma coisa diferente naquela criança ou naquelas crianças. Então é uma coisa diferente que estaria acontecendo. O menor ser escolhido pelo Senhor e o maior ter que servi-lo. Jacó deu sua preferência para o Esaú, não era para dar preferência para nenhum. Isso aí era com Deus. Aquilo que a gente não está no nosso controle, a gente deixa na mão dele mesmo. Não tinha nada para ele fazer. Deus já tinha decidido que o menor ia servir ao menor. Então Deus já tinha decidido, ele não tinha nada que fazer a não ser somente se submeter ao propósito de Deus. Então, tinha que escolher um, nem ia escolher a Jacó, porque ia ser o maior, e nem ia escolher Esaú. O que o pai e a mãe têm que fazer é amar seus filhos igualmente. Não tem que dar preferência nenhuma. Aí Deus pode escolher o mais, como no meu caso, a pessoa mais velha. Meu pai e minha mãe me escolheram diante dos meus irmãos. Meus irmãos não tinham chances, era eu. O resultado disso foi uma falta de amor, de entendimento da parte dos meus irmãos. Mas a culpa foi de quem? Dos meus pais, que me amaram desesperadamente. E os irmãos todos se sentiram inferior. E todos eles tiveram problemas comigo. Inveja porque meu pai e minha mãe escolheram a mim. A mais velha, a primogênita, não tem nada disso.
O nosso Deus, ele tem direito de fazer o que ele quiser dos nossos filhos. Ele deixou escrito na sua palavra, Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor. Então é com ele que decide o que vai fazer com nossos filhos. Não somos nós que vamos agora querer dar uma ajudazinha para Deus. O que aconteceu na vida de Isaac é algo chamado de pragmatismo. Pragmatismo é quando a gente acha que o fim justifica, que se a gente quiser, é uma filosofia que diz assim, que o fim justifica os meios. Se a minha finalidade é glorificar a Deus, aí foi o que pensou o Isaac. Então, não importa o meio que eu vou usar, eu faço como eu quiser e no final Deus sabe que minha intenção foi glorificá-lo. Foi isso que nós sabemos que existe em nossas vidas hoje. Se chama pragmatismo. É uma filosofia e nós devemos correr dela. Já estamos conhecendo aqui o que Deus faz quando alguém escolhe fazer isso. Se alguém escolher seguir por essa filosofia do pragmatismo, que está dizendo que não importa o que eu vou fazer, importa que eu quero, é uma coisa boa. Não importa o que eu vou fazer. Como é que vai ser que eu vou conseguir essa coisa boa? O importante é que eu estou tentando fazer uma coisa boa. Isso está espalhado em toda a terra. A gente achar que o fim justifica os meios. Bom, eu estou fazendo isso, Deus sabe que é para o bem, então não importa como eu estou fazendo. Não é essa a ideia que nós estamos vendo em toda a terra? Eu estou fazendo para o bem, então não importa como eu estou fazendo. Não é assim que a gente pensa? Pois é mais uma filosofia, chama-se pragmatismo e que deve estar fora das nossas vidas, porque nós estamos vendo aqui que não deu certo com Isaac. Foi isso que Isaac fez. O pragmatismo, uma filosofia que Deus não aceita você fazer suas coisas do seu jeito só porque você sabe que vai ser para um bem. Tem que ser do jeito de Deus. Nós temos que ir do jeito que Ele quer. E isso, infelizmente, tomou conta da terra e invadiu a igreja também. Que em nome de Jesus, logo que nós estamos conhecendo mais a Deus, sabendo como Ele é, tá vendo como a gente conhece o Senhor mais com a palavra? Já conhecemos. Ele disse que o menor ia servir o menor e não adiantou Isaac entrar com seu pragmatismo, com seu fim, para justificar os meios, porque não adiantou. Deus foi naquilo que ele quis, foi o que aconteceu do jeito dele. Não adianta a gente tentar fazer modificação nos planos de Deus. Porque quem é o maior? Nosso Deus. Ele é o poderoso Deus. Quem é o homem para querer se meter, querer modificar, alcançar o que Deus quer da maneira que Ele quer? Vai alcançar da maneira que Deus quer. Nós vemos mais um conhecimento aqui nesse capítulo 27 de Gênesis. Nós sabemos que Deus fez Deus alcançou do jeito dele. Não adiantou Isaac ter suas ideias, de dar preferência ao filhinho Esaú, porque era o mais velho. Ele disse que o maior ia servir o menor e aconteceu assim mesmo. E com muitos danos, porque Isaac preferiu fazer do jeito dele, por outros meios, se justificando que ele queria abençoar o primogênito. Deus disse que seria o menor. Então nós já estamos aqui com conhecimento e rogando ao Senhor que nos livre do pragmatismo, essa filosofia maligna. O que Deus determina é do jeito que Ele determina, não é como a gente quer. Então, graças a Deus, porque já estamos conhecendo mais ao Senhor nesse capítulo 27, Deus nos mostrando mais como é que devemos servi-lo. Então, vamos ver aqui que a Rebeca procedeu com engano. Nesse capítulo 27, você vê a Rebeca enganando o seu marido. Como já disse a vocês, os casamentos não são perfeitos. Nem o casal exemplo da Bíblia, que Rebeca e Isaac é um casal exemplo, pelo fato de terem casado na pureza, na santidade, ter sido escolhido por Deus, tudo direitinho. Porém,
vocês estão vendo mais uma vez que o ser humano, ele realmente é falho. Mesmo sendo dois pombinhos, dois lindinhos, que a gente lê a história de Isaac e Rebeca, que coisa linda, mas tiveram essa falha terrível de querer mudar, fazer os planos de Deus do jeito deles. Causou um dano em toda a família. Todos foram prejudicados. E aí, mais um exemplo, nós precisamos vigiar. Que casamento lindo de fulano e de ciclano, vigie. Ore pelo seu casamento, foi tudo tão lindo, o primeiro beijo no altar, que coisa linda. Vigiemos, estejamos em oração, porque cada um vai se quando Deus junta dois, o homem e a mulher, mesmo sendo a vontade dele, eles não são iguais, vieram de educação diferente. E Deus permite essas coisas mesmo que sejamos bem diferentes uns dos outros, que é o tratamento dele. A gente aprender a aceitar o nosso cônjuge como ele é. E aí entra aquela situação de nós, na nossa fraqueza e carnalidade, querer que o cônjuge seja do jeito que a gente quer. Então, foi o que aconteceu aqui com Isaac e Rebeca, não é? Ela queria que o seu maridinho tivesse atenção para o Jacó também. Ele não tinha. Ela também não aceitava que... Ele também não aceitava que ela tivesse dando atenção a Jacó. Ele queria que desse atenção a Esaú, todos os dois errados. Não era para ser nem assim nem assado, era para ser os dois estarem amando, cuidando dos dois filhos igualmente. Quem fez a diferença foi Deus. Foi Deus que disse que o menor ia servir o maior. Então ele é que ia fazer. Não era nenhum deles ter que dar uma ajudinha para Deus. E uma ajudinha da maneira totalmente errada. A gente não tem que ajudar Deus em hipótese alguma, porque Ele não precisa da nossa ajuda. A gente só precisa de caminhar do jeito que Ele determinou. Andar como Ele andou. Ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. Você já sabe que perfeição, no nível do ser humano que Deus fala, é não perder o foco. É estar focado no que Ele está focado. O que é que Deus está focado para a sua vida? Então é isso que você tem que ir. A perfeição não está se falando que não teve pecado, porque Deus disse que aquele que disser que não pecou já mentiu. Então não é isso. A perfeição está no sentido de você não perder o foco. Caiu aqui, levanta, qual é o foco? É esse, meu Deus, me ajude. E prosseguir o tempo todo. É isso que é a perfeição. Então anda na presença do Senhor e não perca o foco que o Senhor está voltando. A igreja perdeu esse foco. Jesus está voltando. Do mesmo jeito como aconteceu no tempo de Noé, comendo, bebendo, fazendo festa, casamento, tudo, Jesus está voltando. Então, que o mundo, que as pessoas lá fora da igreja, que não faz parte da igreja, estejam nessa ganância toda, nessa correria toda. Mas a igreja do Senhor Jesus tem que estar no foco. Na verdade, qual é a prioridade que nós temos para a nossa família? Olha aí o pragmatismo entrando em cena. O Senhor diz, a mulher é a adjutora do homem. Verdade. Mas veja aí o pragmatismo, a filosofia maligna que detonou a vida de Isaac. Porque nós sabemos que temos que ajudar o nosso marido. Aí nós vamos, eu quero ajudar o meu marido. E vai ajudar do jeito que a gente quer. E com isso prejudica toda a família. Vou ajudar meu marido. Aí... passa dia e noite fazendo um curso, depois que casa, principalmente, que agora virou moda. Aí depois que casa, aí vai fazer um curso superior, vou ajudar meu marido. Agora veja se está correto isso. Uma empresa com presidente e vice-presidente, e o vice-presidente se ausentar, desde quando o presidente é autorizado por Deus para se ausentar, para cuidar de prover, ser o provedor da família, o sustento da família. Aí a mulher, não, importante que eu quero ajudar meu marido, Deus não disse? Então eu vou ajudar meu marido, então vai estudar depois de casada. Principalmente se for antes, já tem que se conservar com sua formatura,
e aplicar dentro do lar, com seus conhecimentos dentro do lar. Se foi, o que foi que Deus mandou fazer? Dentro do seu lar, cuidando do seu marido, ajudando o seu marido. Tem muitas maneiras para você ajudar seu marido, com a formatura que você tem, com o curso que você tem, sem precisar sair de casa. Porque uma empresa com presidente e vice-presidente fora só tem danos terríveis. Não existe isso, só o lar. Só no lar, que é a família, que é uma prioridade de Deus, só esse que trouxe esse pensamento maligno de estar os dois fora, o presidente e o vice-presidente. Qualquer outra empresa nunca vai sair presidente e vice-presidente juntos. Só essa. Sabe por que isso? Porque Satanás sempre investiu para destruir o lar. E se não fosse a misericórdia de Deus, não existia mais nem pensamento de alguém querer se casar. Ninguém nem ia mais imaginar em casar, se não fosse Deus. E tudo isso é o pragmatismo que já entrou em ação, porque nós queremos saber que vamos chegar àquele fim, não importa os meios. Não importa os meios. Eu estou ajudando meu marido, não importa os meios. Eu estou colaborando para as finanças, para nós darmos aos nossos filhos aquilo que a gente não teve. Aí já entrou o pragmatismo da mesma maneira que entrou na vida de Isaac e Rebeca, casal exemplo na Bíblia, referencial para nossas vidas pela maneira de santidade que eles casaram. Mas entrou essa praga, esse pragmatismo, filosofia do diabo, que vem para dizer assim, não importa o fim, não importa os meios, importante qual é a finalidade que eu tenho, não importa os meios. Eu tenho uma boa intenção, eu quero fazer uma coisa boa, então vai ser do meu jeito, não importa os meios, a finalidade, o fim, é coisa boa que eu quero fazer. Então a mulher, é coisa boa que eu quero fazer. Aí ela casa, nem se formou antes, aí ela vai estudar, vai dar conta de lá, vai fazer uma bagaceira, porque eu nunca vi ninguém poder servir a dois senhores. Se eu fui entregue para mim um lar, mesmo eu me entregando a este lar, fazendo do jeito de Deus, nas minhas fragilidades, ainda não é do jeito que Deus quer, tem uma falha daqui, outra lá, somos humanos, mas estamos focados. Agora, pior é quando sai do foco. É esse o foco que Deus tem? Qual é o modelo que nós temos? Israel. Por causa de sair desse modelo, Israel é modelo para a igreja. Se Deus fez tudo de bom para Israel, quer dizer que a igreja não vai usufruir dessas coisas boas? Então vamos usufruir, porque é a mesma coisa, somos enxertados. Não somos um novo Israel, mas somos enxertados em Israel. Então vamos ouvir. Aí o resultado, veja uma família israelita, veja como é a cultura deles. Eles investem desde a criança quando nasce, tanto o governo, já essa parte você não pode fazer, que nosso sistema é outro, mas a sua parte você pode investir na sua família, investir na sua casa. Aí o que faziam? O que é que eles fazem? Eles investem nos seus filhos. Por que é que nós temos uma crise terrível com os adolescentes? Os adolescentes desajustados. Porque, claro, a gente não pensou como Israel pensou em preparar seus filhos para casar em plena adolescência, porque não é brincadeira você ter um potencial que explode dentro de nós, que são os hormônios, é coisa de Deus, não é pecado. Israel, dentro da cultura bíblica, nós vemos que até a Virgem Maria casou antes dos 15 anos. Então era algo maravilhoso que Deus fazia. Mas não você fazer como estamos numa cultura dessa. A gente não pode. Porque nenhuma família se prepara. Dizer assim, vou preparar, investir aqui essa fazenda da minha filha, essa casa da minha filha, essas coisas que é para quando o noivo chegar, que também teria um pai que prepararia também o filho do mesmo jeito, essa fazenda do meu filho, essa casa do meu filho. Então eles tinham bens para sobreviverem, casarem cedo e sobreviverem, para não estarem com essa obra terrível, que é uma coisa maravilhosa a gente saber que assim que menstrua, vem o desejo, aquela coisa linda, maravilhosa de estarem unidos, o homem e a mulher. Ambos têm esse desejo e agora ficam até os 30 anos, às vezes, pecando, se masturbando, fazendo tudo que é miséria, porque nós não temos a cultura, o exemplo de Israel para nossas vidas. Mas é claro que esse erro vem da cúpula, já vem do sistema. Qual é o governo que faz o que Israel faz?
Qual é o presidente que faz? Nós não seguimos, somos gentios mesmo e preferimos ficar no modo de gentios, porque se a gente quisesse, a gente copiava a cultura de Israel, mas ninguém copiou, as nações não copiaram, e o resultado, os adolescentes recebendo o nome de aborrecentes, como na verdade eles são injustiçados pela nossa incredulidade, a nossa falta de valor a Israel. Eles são injustiçados, porque se nós tivesse valorizado o que Deus fez com Israel e copiássemos, todas as nações seriam do jeito de Israel. Estamos abençoados pela misericórdia. O amor do Senhor nos alcançou e fomos salvos por Jesus Cristo através de Israel. Mas as bênçãos que poderíamos estar recebendo no nível que Israel recebeu, nós não recebemos até aqui. Porque o principal, que é a união de um homem e uma mulher na santidade, você vê que são casos raros. E você acha que é fácil um homem chegar até os 20, 30 anos sem ter uma relação sexual? Não é. E por que Deus facilitou para Israel? Porque Deus sabe que não é fácil. Ele sabe como ele fez o ser humano. Menstruou, já é outra dimensão. E aí a gente começa a criticar. Olha como está essa menina. Olha para aí, menstruou, já está assim, se rebolando, já está assim, olhando para um e para outro, querendo os meninos todos, tudo que é de menino que chega na frente dela, ela quer. Claro! Quem está errado fomos nós, que não copiamos a cultura de Israel, que é um exemplo para nós. Aí, olha como está esse menino, já não é mais o mesmo. Claro, não pode ser mais o mesmo. Se aquilo que ele foi preparado para fazer não pode. Quando chega na adolescência, ele foi preparado para fazer o quê? Dar satisfação a uma mulher, que seria dele, e a mulher dar satisfação ao seu marido, que seria a pessoa que Deus entregou. Eles não têm esse direito. Aí é aborrecente mesmo, né? Tem que ser. E é melhor que nós tenhamos mais cuidado com os adolescentes, oremos mais por eles, estejamos acompanhando eles, nós escolhemos ter uma cultura diferente daquele que é o modelo, pelo menos nos sacrifiquemos, porque eles não são adolescentes, eles são vítimas das nossas ignorâncias espirituais. Então, em nome de Jesus, estejamos fazendo isso, cuidando deles, acompanhando-os, explicando, nossa cultura é assim, é desse jeito, não tem nenhum governo fazendo o que o governo de Israel faz. Então, por isso que vocês têm que ficar assim, no nome de Jesus, vocês vão aguentar, vocês vão estudar, vocês vão conseguir em nome de Jesus, é os pais acompanhando. Mas aí, a gente acha que eles são aborrecentes, porque não entendemos o que Deus deixou desde o princípio. Se entendesse, nós íamos ver que tudo é por causa de nós. Então, nós estamos aqui vendo a Rebeca procedendo com engano, usando de meios horríveis, que trouxe danos para toda a casa, enganar o seu próprio marido, ajudar o seu filho a ser um enganador. E o Jacó também poderia pedir, minha mãe não pediu, aceitou, gostou. Quem não gosta de ser protegido e procurar receber o melhor, seja qual for o meio que foi usado. Ele não se preocupou qual foi o meio que foi usado. Era um meio de engano, mas ele ia ser justamente aquilo que todo mundo quer ser, o abençoado. Então ele não se preocupou, ninguém da família se preocupou os meios. Só queria saber que tinha um fim. O fim era aquele, colocar o primogênito como abençoado, como era de costume, e não esse negócio de ter que o menor servir o maior. Mas Deus disse, Gênesis 25, 23, o menor vai servir o maior. E você preste atenção, prestemos atenção no que é que Deus diz na sua palavra, porque a palavra dele não falha, não muda. Ele é imutável. Não tem que fazer consertos na palavra. É assim mesmo. Ele falou, está falado. E aqui nós temos mais uma prova. Deus disse, o menor vai servir o maior e acabou. O maior vai servir o menor e acabou. Mas eles não, que nada. O meu Esaú, cabeludo, o másculo, não. Ele que tem que ser o que vai ser o maior mesmo. É ele que vai ser o abençoadão. E aí foi pelos meios dele. Meus meios não tem problema. Importante que eu estou querendo uma coisa boa. Abençoar o meu filho preferido. E aí, queridos, vamos mudar nossa história dentro das nossas casas. Não use esses meios, não, minha querida. Eu sei que eu quero uma coisa boa, eu quero dar para meus filhos.
aquilo que eu não tive. É assim que a gente diz, por isso que os lares estão assim. E aí esquece que o que Deus mandou dar para os filhos foi a palavra. Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9. Deus mandou inculcar a palavra na cabeça dos filhos. Deus não mandou você sair para dar sapato de marca aos seus filhos. É um bem que você quer, não é? Mas esses meios estão errados. Você vai aguardar no Senhor, você faz o que Deus mandou e Ele que vai prover o sapato de marca para seu filho. Você faz o que Deus mandou e Ele que vai prover aquela roupa de marca, se Ele quiser. Ele é soberano. Porque nós temos preocupação de dar aos nossos filhos aquilo que a gente não teve. E não se esquece que nós não tínhamos o conhecimento de Deus no nível que estamos tendo agora. E aí, em vez de se preocupar e dar o conhecimento de Deus aos nossos filhos no nível que a gente não teve, oh meu Deus, eu não tive conhecimento do Senhor. É assim que nós devemos estar. Eu não tive conhecimento do Senhor nesse nível que eu tenho agora. E meu filho precisa ter aquilo que eu não tive. Eu deveria ter aquele conhecimento. Se eu tivesse esse conhecimento do Senhor, eu não tinha feito aquilo que eu fiz na adolescência, meu Deus. Se eu tivesse conhecimento do Senhor, eu tinha sido uma criança mais obediente. Se eu tivesse conhecimento do Senhor, eu seria um jovem em outro nível. Então é isso que eu vou querer para meu filho. Meu Deus, em nome de Jesus, me ajude. E aí, dia e noite, ó, lá encucando a cabeça. É isso que Deus mandou, Deuteronômio 6. Encucando, ó, dia e noite. Já entendeu que você fez tanta coisa errada porque não teve conhecimento do Senhor? Porque não meditou na palavra dia e de noite? Você passou uma fase difícil na sua vida, na fase de criança, na fase de adolescente, de jovem? Então é isso que tem que se preocupar. Ah, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor vai me ajudar. Eu vou estar aqui dentro da minha casa, vendendo a minha cocadinha, o meu geladinho, mas os meus filhos não perderem de vista. Eu vou estar o tempo todo em cada atitude minha, porque o caso não é somente a Bíblia na mão. A Bíblia na mão é 1 hora, 2 que você vai estar ali com as crianças, mas o caso são as atitudes também que eles precisam ver no pai e na mãe. No pai, no que ele é provedor fiel da casa, provendo tudo que é necessário, e na mãe, na sua assistência diária em casa, arrumando a cama, arrumando o quarto deles ali junto, vendo as atitudes da mãe. Como é que a mãe está arrumando a cama, forrando a cama, arrumando o quarto? Louvando a Deus. Louvando ao Senhor. Aí o filho está aprendendo junto. Não é somente porque vai ficar com a Bíblia na mão ensinando, é porque as atitudes falam mais alto. Você ter Bíblia na mão e ensinar é importante, mas o filho com a presença da mãe, qual é a babá, qual é a vovó que vai ter essa condição? Se vovó cochila e se babá não tem esse objetivo, não foi isso que Deus planejou. A mãe que foi, o plano foi para a mãe. Então não use esses meios. Eu estou parada aqui para você se despertar do pragmatismo, essa filosofia infeliz que entrou na vida dos seres humanos, de você dizer, não importa os meios, importante é a intenção que eu tenho, a finalidade que eu tenho. Então, não importa os meios, você passa o dia todo fora de casa, seu filho na mão de vovó e de babá, e depois você chega cansada, ainda diz assim, eu não vou poder hoje sentar com vocês, meus filhos, que eu estou tão cansada. Por quê? Porque você foi usar um meio para abençoar o seu filho, é claro. Você tinha uma boa intenção, mas um meio errado. Abençoa seu filho, é dentro de casa, cuidando dele, vendo as atitudes de uma mulher de Deus, de uma mulher sábia, para que eles cresçam, vendo no exemplo da gente, no exemplo da mãe, para poder praticar a palavra. Não é só ler. Ainda tem mais isso. É ler, ele viu você ler o versículo, todas as coisas contribuem. Romanos 8, 28, aí você leu com seu filho, Romanos 8, 28, aí ele veio você dizendo, todas as coisas, meu filho, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí lá adiante, acontece um dano lá, na metade do dia, em pleno meio-dia, sei lá, recebe uma notícia qualquer de ruim, aí você vai praticar o que Deus falou, né? Deus falou que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você senta com seus filhos, meus filhos, vamos orar. Aconteceu isso lá na empresa do papai. O papai teve um funcionário que roubou o papai. Fez um dano terrível, um desfalque terrível. Então, filho, vamos orar, porque eu tenho certeza que isso aí é para ajudar o papai a ficar mais parecido com Jesus. É isso. A maneira como o papai vai reagir nessa situação vai fazer papai ficar mais parecido com Jesus.
sentou com o filho e explicou o versículo ao vivo e a cores, a prática daquilo que você leu no horário da manhã, sei lá qual for o horário que você lê com seu filho. Todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Aí você diz, filho, também tem outro versículo, 29, que mostra que é para essa coisa que aconteceu, seja ela qual for, me fazer parecida com Jesus. Aí chega no horário de meio-dia, recebe a notícia que o papai teve um desfalque, alguém deu um golpe no papai, aí mamãe vai sentar para orar dentro daquela palavra. Filho, vamos orar, porque papai vai precisar estar parecido mais com Jesus, com esse golpe, com essa traição desse funcionário. Papai vai ficar quietinho com Deus, falando com Deus sobre o assunto, não vai se desesperar, porque Deus só permitiu isso para papai ficar mais parecido com Jesus. Reagir do jeito que Jesus reagiria, perdoando aquele funcionário, esperando no Senhor a restituição de Deus. Então, pronto, é isso aí. Qual é a babá que vai ter tempo para fazer isso, meus queridos? Está vendo por que o mundo está desse jeito? Os lares destruídos, porque nós arranjamos meios, não está querendo saber? Esses meios que eu estou fazendo, não importa, minha intenção é boa. Minha intenção é ter uma casa maravilhosa para meu filho, então eu vou trabalhar desesperadamente com meu marido, porque a minha casa tem que ser daquele jeito, com aquele quarto para oração. Olha aí, uma intenção boa, não é? Aquela sala linda que vai ser só para orar. Que intenção maravilhosa, não é? Mas por cima de quem você vai passar para chegar a esse fim que é maravilhoso? Vai passar por cima de quem? Então, cuidado, vamos ter cuidado com o pragmatismo, porque nós podemos estar fazendo coisas maravilhosas, tendo coisas maravilhosas, mas os meios para chegarmos a essas coisas maravilhosas não foram da parte de Deus. E no final, você pode ter até se achar que está abafando porque conseguiu, mas sabendo que você olha para trás e vê os danos que aconteceram por causa dessa coisa de querer ajudar a Deus. Fazer as coisas do seu jeito. Quando Rebeca olhou para trás, que viu que não podia ver seu filhinho amado, aquele que ficava lado a lado com ela, ia para a cozinha, fazia os guisados com ela, e ela viu que agora era forçada a dispensar, vá meu filho, porque senão seu irmão vai te matar. E a gente não vê registrado que Rebeca teve o direito de ver mais Jacó. Aí o Isaac também. Que coisa terrível, né? Ele escolheu Esaú. Foi terrível para ele também. Agora ele tem um filho que vai casar com mulheres cananeias, que é o Esaú, o preferidozinho dele, que ele queria abençoar, passar por cima de Deus. Agora casa com mulheres etéias, com mulheres cananeias e casamento por cima de casamento. Desgosto total para ele e para Rebeca. E enquanto isso, o filho que Deus disse que seria sendo maior, está agora para chegar ao ponto que Deus queria, passando por aquela vergonha de ficar servindo a um Labão enganador igual a ele. Porque plantou, tem que colher. Plantou engano, foi colher engano. E era desse jeito que Deus queria? Os planos de Deus eram esse? Esse era o plano A? De jeito nenhum. Então, vamos ter cuidado. Nós estamos apenas na introdução do capítulo 27 e eu espero que eu possa concluir no horário das 18, em nome de Jesus, e que no horário do meio-dia também, tem algumas de vocês que estão comigo no Face, que eu possa conseguir falar tudo desse capítulo 27. Mas a pressa é a inimiga da perfeição. Importante que até aqui nos ajudou o Senhor e Ele tem nos ajudado. Justamente é o principal, que é conhecê-lo mais e mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Beijo no coração. Amo vocês.